Por falar em Natal, eu me lembro que na história do Natal tem um elemento muito interessante que eu queria lembrar você. José, por 3 vezes no Natal, ele foi advertido por Deus em sonho. Deus falou com ele, primeiro, quando José pensou em deixar Maria, quando soube que ela estava grávida. Ele foi dormir revoltado, olha, vou largar essa moça, ela está mentindo para mim, ela não está grávida, grávida do Espírito Santo, coisa nenhuma, isso é uma história que ela está mentindo para mim. E ele foi dormir, e enquanto dormia, Deus mandou um anjo falar com ele no sonho, dizendo, José, o que tem no ventre de Maria realmente foi gerado pelo Espírito Santo. Ela não traiu você, ela foi abençoada por Deus, ela vai ser mãe do Messias, cujo nome vai ser Jesus. E aí então José resolve ficar com Maria, e é aquele que cuida do menino Jesus, ajuda Jesus no seu desenvolvimento humano. Depois o texto diz, que ainda logo depois do nascimento de Jesus, novamente em sonho, Deus fala com José, dizendo o seguinte, José, foge para o Egito. Por quê? Porque vai começar uma perseguição. Herodes vai começar a matar um monte de meninos. Então foge para o Egito antes que comece a perseguição. E quando chegou a perseguição, José, Jesus e Maria já estavam longe. E diz o texto em Mateus 2 ainda, que no final de 2 anos, quando morreu Herodes, naquela época não tinha internet, não tinha Google, não tinha notícias rápidas, por sonho também, Deus falou com José e disse, José, pode voltar para casa agora, volta para Israel, que Herodes morreu, e agora Jesus está seguro. Meus irmãos, esses flashes do Natal, sobre sonho, eu queria que você, desejar para você, que nesse Natal, Deus te dê sonhos, sonhos dormindo ou sonhos acordados, mas que Ele te dê sonhos, assim como deu para José, porque os sonhos de José, sempre foram para trazer o quê? Direção, livramento, cuidado. Então que Deus te traga sonhos, para que você possa seguir a direção que Deus revelar para você. Por vezes os sonhos são enquanto nós dormimos, às vezes são enquanto estamos acordados, mas que Deus traga sonhos para você nesse Natal. Talvez entre nós também tenha alguém que o Natal não foi muito legal. É incrível, o Natal para muitos é uma alegria extraordinária, para alguns nem tanto. Talvez alguns que está aqui entre nós passou o Natal sozinho, ou passou o Natal sem alguém que você queria que estivesse com você naquele Natal, nesse Natal, ou então, talvez alguém que está entre nós não passou em família, porque está em conflito com a família, talvez está em litígio, né, brigou lá por causa do Bolsonaro, do Lula, ou por causa de alguma outra coisa, né, e passou o Natal meio triste, meio em conflito com alguém. Se você não teve um bom Natal, até agora, pela fé eu creio, que nessa noite, Deus vai te dar uma alegria e um renovo especial, amém? Para que você passe o Natal com motivos para o qual se alegre, motivos para se alegrar, porque Natal é tempo de esperança, é tempo de devoção, tempo de fé, amém? E Natal, e eu fecho essa minha palavra inicial aqui, lembrando disso, Natal não é sobre você, Natal é sobre Jesus. Por vezes nós ficamos tristes, porque nós ficamos no foco, né? Às vezes alguém fica triste no Natal, porque não foi lembrado, porque não ganhou o presente que desejava, porque não foi aonde queria ir, porque não deram a atenção que ele imaginava que teria, porque não teve o dinheiro que ele queria ter. Mas Natal não é sobre você, não é sobre o que você ganhou, não é sobre o que você comeu, não é sobre onde você esteve. Natal é sobre Jesus. Tem uma música que eu gosto muito, que diz o seguinte: nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, é
tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E o que sou e o que eu tenho para te oferecer, é tudo sobre você, é tudo para você. Quem conhece essa música? Então eu queria que você, quem não conhece, conhecesse um pedacinho dela, na voz do Rodrigo, uma música para abrir aqui a nossa mensagem nessa noite. Estou tentando decorar ela, de hoje da tarde, eu não conhecia também. Diz assim: não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, tudo para você, Jesus. Me ajuda aí, você, né? Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Mais uma vez, vamos ver? Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Amém? Então, lembre-se disso, o Natal não é sobre você, é sobre Jesus. É sobre Jesus. Ei, criança, adolescente, não ganhei o que eu queria no Natal. Natal não é sobre você, é sobre Jesus. Não é o que nós ganhamos, é o que nós vamos oferecer a Ele, é o que nós vamos dar a Ele, é o que nós vamos falar sobre Ele, porque o Natal é sobre Ele. A mensagem do Natal é Jesus, Ele é a mensagem do Natal. Amém? Hoje eu queria ler com você de novo um texto muito especial, que está em Mateus capítulo 2, verso 1 ao verso 12. Abra sua Bíblia lá, eu queria ler com você esse texto. Esse texto nos ensina muitas coisas. O pastor Joel pregou sobre esse texto domingo passado, lá no campus Instituto Passos, e ele deu uma outra perspectiva bem diferente. Eu achei genial, né? A gente lê o mesmo texto e enxerga diferentes perspectivas, e eu quero falar então sobre uma outra perspectiva desse texto. Queria convidar você então a acompanhar a leitura, Mateus 2, do verso 1 ao verso 12. Diz assim o texto bíblico: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a, sublinha essa frase, Jerusalém, e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda a cidade de Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, os grandãos, do povo, e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo, ou o Messias. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta Miqueias. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-lhes com eles a respeito do tempo exato em que a estrela havia aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre onde está o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros, e lhe deram ouro, incenso, mirra. E tendo sido advertidos em sonho,
para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Mais uma vez por sonho, Deus falando agora com os magos: olha, não voltem para Jerusalém, voltem por outro caminho. Meus irmãos, o que nós aprendemos com esses magos do Oriente, que não eram judeus, que possivelmente viviam na Babilônia? Alguns estudiosos acreditam que eles moravam a cerca de 1.500 quilômetros de Israel. Acreditam que a viagem que eles fizeram a pé e a camelo levaram quase 40 dias, perseguindo uma estrela. O que esses homens, de um outro povo, de uma outra religião, têm a nos dizer? O que nós aprendemos com eles? Interessante que quando Jesus nasceu, houve testemunhos diversos. Os anjos cantaram num lindo coral: glória a Deus nas alturas, nasceu o Messias. Houve um testemunho celestial. Também houve um testemunho dos pastores israelenses que estavam no campo, na montanha, viram a estrela e foram adorar o menino Jesus. Mas além dos pastores, dos hebreus, dos anjos, também houve um testemunho de povos de uma outra cultura, para que desde cedo ficasse claro que Jesus veio para todas as nações, veio para os judeus, mas também para os não judeus. E ali tem um testemunho externo, presente daqueles homens, dizendo: nós viemos adorar esse menino, que nós reconhecemos pelas estrelas. Como que uma estrela os levou até lá? Bem, eu não sei, não faço a menor ideia, mas eles foram, seguiram aquela estrela. Agora, o que nós aprendemos com eles? Primeira lição, e o que você guardasse isso no seu coração, a primeira lição que eu aprendo com esses magos é não procurar Jesus no lugar errado. Meus irmãos, olha só, aqueles homens saíram da Babilônia, possivelmente, andaram 1.500 quilômetros, seguindo uma estrela. Eles tinham o quê? Uma revelação divina. Aquela estrela foi Deus que moveu para guiar aqueles homens. Então eles se guiaram por uma revelação. Mas mesmo assim, meus irmãos, mesmo sendo guiados por uma revelação, guiados, por um sinal de Deus, eles não entenderam corretamente aquele sinal. Eles não chegaram a Belém, eles pararam aonde? Em Jerusalém. Eles foram na cidade errada. Uma cidade perto, sim, próximo, uma cidade próxima, mas não é a mesma cidade, não é o mesmo lugar. Em Jerusalém não havia Jesus, não havia ali o Messias. E chegaram em Jerusalém, aonde que eles foram? No castelo de Herodes. Foram falar com o rei, falar com o principal governador da cidade, porque eles tinham uma perspectiva humana, embora seguindo uma revelação de Deus, aquela revelação não foi completa para eles. Eles não entenderam perfeitamente o sinal e bateram na casa errada, falaram com a pessoa errada, foram a Jerusalém e não a Belém. Porque, humanamente falando, o normal, o lógico era, bem, se Jesus vai nascer em Israel, que seja então na cidade mais importante. E também, humanamente falando, o mais lógico é que ele vai nascer na casa mais importante da cidade mais importante, porque nós vamos, por vezes, nos guiando por aquilo que nós achamos que é o mais óbvio. Então, eles pensaram, bem, descobrimos que é Israel, então deve ser em Jerusalém. E aonde? Na casa de Herodes. Deve ser, filho de Herodes, deve ser parente lá de Herodes, enfim. Foram até Herodes. Sabe o que isso me ensina, meus irmãos? Que por vezes, mesmo que nós estejamos na direção certa, nós podemos nos atrapalhar e bater na porta errada. Mesmo sendo
pessoas de fé, pessoas que estudam a Bíblia, piedosas, com temor a Deus. Isso não nos impede, não dá garantias totais de que nós não podemos bater na porta errada, nos atrapalhar, nos enganar. E foi isso que aconteceu com aqueles magos. E por vezes, meus irmãos, as pessoas procuram Jesus no lugar errado. Por vezes, elas procuram Jesus numa grande multidão, num grande evento. Ou então na igreja mais famosa do momento, onde é o lugar mais estilo, mais style, mais especial da cidade. É lá que está Jesus. Onde está o pregador mais famoso, mais conhecido, a banda mais conhecida, e pensamos que Jesus vai estar lá, e por vezes nós acabamos batendo na porta errada, no lugar errado. Por vezes nós pensamos que Jesus está nos lugares mais bonitos, mais nobres da cidade, onde é o lugar mais rico da cidade, onde é o prédio mais caro, mais valorizado da cidade, e pensamos que lá está Jesus. Estamos fazendo igual os magos, indo no lugar errado. Temos uma boa intenção, temos uma direção parcial de Deus, mas ainda corremos o risco de bater na porta errada. Havia uma profecia, meus irmãos, em Miqueias 5, verso 2, há uma profecia que diz que o Messias nasceria em Belém, mas os magos não conheciam essa profecia. Eles estavam seguindo um sinal, mas não conheciam a profecia. E aqui, meus irmãos, eu queria que você entendesse uma coisa. Eu já vi algumas histórias infantis, alguns teatros infantis, sobre o nascimento de Jesus, da seguinte forma: José e Maria foi numa hospedaria, pediu um quarto, não tem. Foi em uma outra hospedaria, bateu lá, também não tinha quarto. Foi numa terceira, numa quarta, numa quinta, até que não tinha nenhuma hospedaria livre. Daí Jesus nasceu, então, numa manjedoura, né, num galpão. Meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: o provável não foi isso que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Sabe qual é o provável? Segundo muitos historiadores, pesquisadores, é que em Belém não tinha nenhuma hospedaria. Belém era uma cidade muito pequena, pobre, uma das menores de Judá, uma das cidades menos importantes, um vilarejo. Por isso que José e Maria não foram para uma hospedaria, porque não tinha, e foram ter Jesus num galpão, né? Uma manjedoura, no meio de animais, enfim, num lugar simples. Sabe o que isso me ensina, meus irmãos? Por vezes, nós vamos encontrar Jesus nos lugares mais improváveis. Por vezes, a solução, o socorro, virá dos lugares mais improváveis. Na minha vida, meus irmãos, muitas vezes, o socorro que eu precisava veio das pessoas menos prováveis, das mais improváveis. Por vezes, meus irmãos, o socorro de Deus veio de um lugar que eu não imaginava que viria. E Deus nos ensina isso. Jesus nasceu da cidade mais improvável de Israel. O profeta Miqueias profetizou séculos antes: olha, de Belém, lá da Judéia, virá o Messias, o Salvador de Israel. Então, meus irmãos, não importa onde você nasceu, não importa onde você vive, Deus pode usar você a partir do lugar que você está, amém? Não importa se você nasceu numa grande cidade, nasceu numa grande casa, uma grande família, Deus pode usar você a partir do lugar que você está. Interessante pensar, Rodrigo, que Jesus nasceu numa das menores cidades de Israel, Belém, um pequeno vilarejo. E hoje, as grandes cidades do mundo celebram Jesus. No dia que nasceu Jesus,
havia talvez pouquíssima gente perto dele, mas hoje, meus irmãos, bilhões de pessoas celebram Jesus. O nascimento de Jesus é celebrado hoje praticamente no mundo inteiro, por um número incalculável de pessoas celebram Jesus, o nascimento de Jesus. Não importa onde você nasce, importa o que Deus vai fazer com a sua vida. O socorro, meus irmãos, virá de onde você menos espera. Sabe o que também esse texto me lembra? Que eu posso confiar nas promessas de Deus. Havia uma profecia que Jesus, que o Messias, iria nascer em Belém. E Deus, meus irmãos, move José e Maria de Nazaré. Tira José e Maria de uma cidade, Nazaré. E eles estão pensando em ir para Jerusalém. Só que no meio do caminho tem Belém. E é naquela pequena cidade que Maria estourou a bolsa e teve que dar à luz naquela pequena cidade. Eles não saíram para ir para Belém, saíram para ir para Jerusalém. Mas no caminho, Deus disse: eu tenho uma promessa, eu tenho uma profecia, que o Messias vai nascer nesse lugar. E Deus cumpriu. Jesus é o cumprimento das profecias, meus irmãos. Jesus é o cumprimento de todas as profecias do Velho Testamento, se cumprem em Jesus. E com isso eu posso ter a certeza, que quando Deus promete algo, meus irmãos, eu posso descansar, que Ele vai fazer, amém? Se tem algumas promessas de Deus para a tua vida, creia, descanse, Ele é fiel para cumprir. Aquele que prometeu é fiel para cumprir, amém? Ele é fiel para cumprir. E é isso que essa história me lembra, é isso que o Natal me lembra. O socorro vem dos lugares improváveis. As promessas de Deus vão se cumprir. E eu não posso procurar Jesus no lugar errado. Sabe, meus irmãos, por vezes eu encontro Jesus, sabe aonde? No meu quarto secreto. Por vezes eu encontro Jesus na minha caminhada de oração. Por vezes eu encontro Jesus num culto aqui, de domingo, de quarta-feira, no PGM lá em casa, na casa dos meus irmãos. Por vezes eu encontro Jesus nos lugares menos prováveis, mais improváveis, porque não tem a ver com o lugar, não tem a ver com alguém, com uma pessoa, tem a ver com a nossa busca. Sempre que eu busco Jesus com o coração quebrantado, eu vou encontrar Ele. E quando eu encontro Jesus, eu preciso adorá-lo. Essa é a segunda lição do texto. Os magos, quando encontraram Jesus, no verso 10, eles o adoraram. E aqui tem um princípio muito importante para você e para mim, que nós, ao encontrarmos Jesus, sempre temos que adorá-lo. O culto é um culto de adoração a Deus. Nós adoramos a Deus, adoramos a Jesus. Ele é o foco da nossa adoração. E meus irmãos, os magos me lembram que para encontrar Jesus, eles não tomaram um atalho, eles não foram pelo caminho mais fácil, mas eles caminharam por 40 dias, possivelmente, andaram no sol do deserto, atravessaram as dificuldades. Eles nos dão um exemplo de perseverança, de buscar Deus, de valorizar, estar diante de Jesus. Então, meus irmãos, quando você encontrar Jesus, o adore, o adore, o adore de todo o teu coração, como aqueles homens fizeram. Seja capaz de enxergar Jesus e adorá-lo, em espírito e em verdade, com todo o teu coração. Os magos se moveram por sinais. Deus também nos deixou sinais. Nós temos a Bíblia como um sinal, temos o Espírito Santo como alguém que nos guia, e Deus vai dando indicativos para nós, para nos guiar, para que a gente possa encontrar Jesus e adorá-lo, em espírito e em verdade, com alegria, com devoção, com entrega. Sim, meus irmãos, eu creio, que Jesus quer ter um encontro conosco todos os dias, amém? Eu creio que Ele te convida para o encontro com Ele. Eu creio que por vezes,
Jesus está te aguardando para aquele encontro que vocês haviam combinado e que você acabou esquecendo, não compareceu. Sim, às vezes nós combinamos o seguinte com Jesus: Jesus, amanhã de manhã eu vou acordar cedo e vou orar. Aí você acorda cedo e não ora. E eu gosto de me lembrar bem, Jesus estava lá te esperando, né? E você não apareceu para conversar com Ele. Mas procure Jesus, e quando você encontrar Ele, o adore. O adore. Preste atenção, meus irmãos, nos sinais de Deus. Eu gosto muito de perceber o cuidado de Deus nos detalhes da minha caminhada. Eu gosto de imaginar que a minha vida pela terra é uma jornada de alguns anos, sei lá, 50, 80, 100 anos, é uma caminhada. E nessa caminhada que eu faço nessa terra, que é uma caminhada curta, Deus vai colocando sinais para me guiar, indicativos, orientações, vai dizendo: olha, eu tenho para você isso, ali na frente, eu tenho um caminho novo, eu tenho uma direção nova, eu tenho uma resposta, eu tenho um cuidado, eu tenho um mimo para você, eu tenho uma bênção para você, eu tenho agora uma aprovação para você, mas eu estou te guiando, eu estou te forjando para você continuar a tua jornada, e poder um dia dizer que completou ela dignamente, com fidelidade. Então preste atenção nos sinais de Deus. Os magos se guiaram por sinais, e hoje nós temos sinais mais confiáveis que os magos tinham. Nós temos a Bíblia, o Espírito Santo, temos pessoas, o corpo de Cristo na terra que se move e também se manifesta. Então nós podemos adorar Jesus e seguir os sinais que Ele vai colocando em nosso caminho. E quando você encontrar Jesus, você pode adorá-lo de muitas formas. Você pode adorá-lo com o seu trabalho, com o seu esforço. Os magos são um exemplo de esforço, caminharam, se dedicaram. Os magos são um exemplo de devoção. Diz o texto que eles se ajoelharam diante do menino. Se ajoelharam, adoraram, se quebrantaram. Meus irmãos, por vezes, eu preciso ficar de joelho diante de Deus. Às vezes só o coração basta, mas às vezes tem que ter o corpo inteiro de joelho. O corpo inteiro. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Os magos também nos ensinam a adorar Jesus. Os nossos recursos levaram ouro, que foi usado depois para financiar José e Maria no Egito. Enfim, os magos nos ensinam que uma adoração é muito mais que um culto. Uma adoração é uma busca. Uma adoração é um serviço, é uma devoção, é ofertar, enfim, é muito mais do que apenas participar de uma reunião. Eu concluo dizendo para você que aqui entre nós, muitas pessoas já encontraram Jesus e têm andado com Ele por muitos anos. Mas se há alguém entre nós que ainda não encontrou Jesus, eu quero te convidar a buscá-lo de todo o teu coração. E quando você encontrar, entregue-se a Ele, o adore, confie nele, se renda, se entregue. Eu sou teu, Jesus, eu sou teu. Talvez alguns entre nós aqui já procuraram Jesus em muitos lugares errados, já foram em outras religiões, já foram em outros lugares, já participaram de vários rituais, de outros cultos, de outras conversas, mas Jesus não estava lá. E se você nesse tempo está tendo uma revelação completa, melhor, e conhecendo o Jesus da Bíblia, o Jesus revelado, como nós falamos aqui domingo passado, né? Deixando o Jesus desconhecido, para ser agora o Jesus conhecido. Quem sabe hoje é um dia para você se entregar para Jesus, e tornar-se discípulo dele, seguidor de Jesus. Nessa semana, eu gravei um vídeo, que eu publiquei lá no meu canal, sobre o Natal. E eu fiz uma reflexão sobre o Natal, que eu queria terminar com essa reflexão, lembrando que para mim o Natal me lembra viagem. 3 viagens. A primeira viagem, a viagem de José e Maria,
saindo de Nazaré e indo para Belém. Na verdade, eles iam para Jerusalém, né? No meio do caminho, rompeu a bolsa. Deus moveu José, tirou José e Maria de Nazaré, do meio da sua família, para levá-los para um outro lugar. Então, o Natal me lembra que Deus move pessoas, que Deus tira, às vezes, pessoas que estão num lugar seguro e leva para um lugar de desafio. Natal também me lembra a viagem dos magos, que nós aqui falamos, que andaram muito, perseveraram, se guiaram por sinais, foram seguindo uma estrela, foram adorar alguém que eles não conheciam, mas queriam conhecer. Mas a viagem mais fantástica do Natal foi a viagem que a Michele mencionou aqui no louvor de Filipenses 2, quando Deus envia Jesus da eternidade para a terra. Meus irmãos, Natal é uma viagem, é Jesus vindo da eternidade se fazer homem. Deus em Jesus se fez carne. Deus em Jesus veio até nós, porque nós não conseguiríamos ir até Deus sozinhos. Ele veio nos ajudar a chegar a Deus, e veio nos ajudar a nos mover para o céu, o reino dos céus. O Natal me lembra que Deus deixou a eternidade para vir para a terra, para que um dia nós pudéssemos ir da terra para a eternidade. Essa vai ser a viagem final, meus irmãos, quando nós vamos deixar esse corpo, essa terra, para viver com Jesus, naquilo que Ele chama de novos céus e nova terra. Sim, Natal me lembra isso, que assim como Deus veio da eternidade para a terra, nós um dia iremos da terra para a eternidade. E quem decide viver com Jesus nessa terra, o próprio Jesus o guiará até a eternidade. Amém? Natal é viagem. Natal me lembra isso. Deus viajou até nós, enviou Jesus até nós, seu Filho se fez homem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabe, eu quero terminar essa palavra convidando você a se preparar para essa grande viagem. Um dia, todos nós faremos essa viagem, da terra para o céu. Quem vive com Jesus nessa terra, pode ter a certeza que vai viver com Jesus na eternidade. Quem escolhe Jesus nessa vida, estará com Ele na vida eterna. Por isso, o nosso convite é que você, nesse Natal, escolha viver com Jesus na terra, para que um dia você possa ir com Ele para a eternidade. Amém? Eu queria orar com você, queria convidar a banda para nós cantarmos uma canção. Natal é tempo de nascimento. No livro de João, capítulo 3, a Bíblia fala de algo que ela chama de novo nascimento. É quando alguém se entrega para Jesus. Diz a Bíblia que quando alguém faz isso, ele nasce de novo. Foi isso que muitos de nós já fizeram na sua vida. Nasceram de novo. Nasceram para uma fé em Jesus. Quem sabe hoje é o dia de você também nascer de novo. Nascer para uma fé em Jesus.